As melhores odds do mercado você encontra na KTO. E para ajudar o Futeboteco, a gente tem um link aqui na descrição para vocês. Acessa lá. Você citou o pilhado e eu fiquei com vontade de perguntar o seguinte. Você fala assim, as pessoas falam, como é que você tem estômago? Talvez seja pragmatismo. E aí me veio na cabeça o seguinte, assim, você é o cara que, por conta de ser esse cara que, de fato, desde quando se lançou no jornalismo esportivo, você sempre frequentou todas as televisões, trabalhou em todas elas e tem uma... você usa essa coisa de se dar bem com todo mundo, inclusive pessoas que você não concorda, meio como estratégia para continuar pertencendo a esses lugares? Ou é uma coisa que, tipo, se você não tivesse profissionalmente existindo ali, você ia continuar sendo esse cara que ia achar o pilhado legal pra caralho, sei lá, mesmo com um monte de barbaridade que ele fala? Eu acho que as duas coisas, Rodolfo. Primeiro, pessoalmente, tá? Eu tô no jornalismo há 30 e vou completar agora dia... Nossa, é verdade, já. 10 de março, 38 anos, quando eu comecei no jornalismo da TV Bandeirantes, e foi mais fácil para mim. Meus pais já trabalhavam na Globo. Minha mãe era produtora do meu pai, já estava 2 anos na Globo. Mas eles tinham trabalhado 10 anos na Bandeirantes. Então os meus chefes, eu era estagiário lá, entrei como estagiário, já me conheciam. Mas eu tinha um currículo legal, cara. Eu fazia ao mesmo tempo, eu fazia direito de manhã na USP e jornalismo à noite na FIAN. Eu tinha entrado foi a maior nota da história da FIAN para entrar. Deixa eu dar umas carteiradas aqui. Quando eu entrei em 85, fui terceiro colocado na Casper, 8º em Direito na USP e 104º perdão, 8º lugar no Direito da USP em 85, no vestibular, e 104º, quase que eu não entro na USP, porque eu fugi do tema na redação, tirei nota 4, eu fugi mesmo, foi vergonha. Mas enfim, mas eu era super CDF, era bom aluno e tal. Então assim, o meu currículo era muito bom, independente do sobrenome Betting e tal. Eu era muito aluno, sempre fui muito esforçado, sempre fui um puta CDF, e quero fazer justiça também a quem não conhece, a dona Lucila Betting, minha mãe, 82 anos assumidos, né, porque ela parece ter 239. A minha mãe uma vez ganhou o prêmio de melhor aluna do estado de São Paulo, no 3º ano clássico, na época que o ensino público era melhor que o particular. Ela tirou um 9,8 de educação artística e tal. Ela era puta aluna, super CDF, e meu pai era brilhante também, puta aluno também. Então eu sou filho de 2 CDFs muito inteligentes, e o meu avô materno, pai da minha mãe, que meu pai deu o golpe do baú, meu pai se conheceu com a minha mãe na Rádio 9 de Julho, que era ligada à Cura Metropolitana. Meu pai também entrou na Rádio 9 de Julho porque também deu uma carteirada que o padre Donizete tinha feito a carta de apresentação. Meu avô falou, nossa, o padre Donizete, você era coroinha e secretário dele? Pô, isso deve ser bom. E meu pai realmente era bom. Mas o meu avô acreditou no meu pai, porque meu pai tinha quase nada de dinheiro e depois virou o que virou. Então eu costumo dizer que meu pai deu o golpe do baú no diretor da rádio, que era o meu avô, e aí ele conheceu lá na rádio a produtora, que era minha mãe. Para dizer isso. Então eu tinha um currículo que podia estar como estagiário na TV Bandeirantes quando entrei há 38 anos. Estou há 35 anos no jornalismo de esportes, e não só no jornalismo de esportes, cinema e futebol eu faço desde 2010, celebro casamento, um monte de coisa. Não sou o jornalista esportivo que mais trabalha, mas é o que mais faz coisa. Minha loja, Retrogu Arena e tal. Mas ok. Mas eu diria que as duas coisas, pelo seguinte, eu sou esse espírito, que eu também desenvolvi na faculdade de Direito, que eu convivi com muitas pessoas. Por exemplo, o Haddad era meu veterano quando eu entrei na faculdade em 85, ele era o presidente do 11 de agosto, né? Na eleição do 11 de agosto, eu fiz campanha, uma campanha pro Gonça, que era o candidato, que era mais ligado ao PCdoB, que na época era a redemocratização, ainda era ligado ao MDB. Inclusive, eu achei outro dia um texto eu metendo pau nos comunistas, até vou botar para falar, não é comunista, porque eu meti o pau, um texto de 86 que eu fiz, mas enfim. E o Gonça era o cara de esquerda, que acabou sendo eleito presidente do Centro Acadêmico para 86, substituindo o Haddad, e ganhando a eleição do Capês, que é meu colega hoje na Jovem Pan, foi o Fernando Capês, que foi promotor de torcidas, fechou as torcidas na época. Um dos embaixadores da torcida única, né? Exatamente, que eu também deploro a torcida única. Mas é um cara com quem eu discordava muito, e até interessante, porque a eleição foi logo do Centro Acadêmico do 11 de agosto de 85, foi logo depois da eleição para prefeito, a primeira da redemocratização das capitais, e era um turno só. Que naquele dia, lembra, que o Jânio Quadros ganhou do Fernando Henrique, e a gente lá da grupo de esquerda, a gente dizia que o Capês era janista, tal, que era absurdo, tal. E o Capês falou, não sou tal. No dia seguinte, após a eleição de 15 de novembro, ainda fazendo campanha para o Centro de 11 de agosto, o Capês apareceu com a baita de uma vassourinha do Jânio. Falou, Thalita, você era janista de boa, não tem problema. Eu me dou muito bem com o Capês. Então, assim, eu sou um cara que realmente conversa com todo tipo de gente. E não estou falando que, de novo, que é uma virtude ou um defeito. Eu acho uma característica, mas num mundo tão polarizado,
tão bundalizado, tão banalizado os extremos, acho legal que precisa ter os caras para conversar. Ô, gente, vem cá, pilhado, vem cá alguém mais da esquerda, deixa o Menon, que é um querido amigo meu, impossível botar o Menon e o Pilhado para conversarem, mas digamos, botar os dois e falar, olha, vocês têm alguns pontos em comum, não tenho ideia quais sejam, talvez jornalismo só, mas assim, trocar ideia, cara, eu acho que é fundamental, assim, então eu talvez, consciente ou inconscientemente, eu uso isso para abrir minhas portas, mas eu por característica, isso eu aprendi muito com meu pai, que também era assim, meu pai era menos, até embora trabalhasse mais com economia política, o meu pai até hoje, eu não sei em quem ele votou em muitas eleições. Meu pai, como é que você definiria politicamente o João Mirbete? Eu diria que é um cara mais de centro, mas mais para a esquerda. Entre centro e esquerda, ele certamente seria centro-esquerda. Era um cara contra a ditadura, é um dos orgulhos da minha vida, mesmo momento, no 25 de janeiro de 84, o primeiro grande comício das diretas em São Paulo, na Praça da Sé, eu fui com meu pai e meu irmão, né? E meu pai foi, mas ele também não foi no palanque, porque mais tarde ele era o âncora do Jornal Bandeirantes. Ele foi absolutamente como um cidadão, um jornalista, que ele havia sido, inclusive, vice-presidente do sindicato, que na época não era nem filiado ao PT, porque não havia sido inventado o PT. Ele foi um dos líderes da greve dos jornalistas, né? Ele foi um cara sindicalizado muito forte também, né? Ele foi vice-presidente do sindicato dos jornalistas numa época braba ainda de redemocratização. E o meu pai, quando estava ancorando o Jornal Bandeirantes junto com o Ferreira Martins, que era o locutor, ele foi o primeiro grande jornal que tinha 10% de audiência na época no Brasil, em São Paulo, Brasil, de um modo geral, nas capitais brasileiras. Foi o primeiro jornal a falar que era o movimento das diretas já. Não era aquele absurdo que a Globo falou que era uma festa que reuniu milhares de pessoas por conta do aniversário da cidade de São Paulo. Nossa. Né? Aquilo que o Fora Rede Globo, o povo não é bobo, meu pai estava do lado da trincheira da Jornal Bandeirantes, da Bandeirantes, né? E depois, quando meu pai vai em agosto de 85 para a Globo, para ser comentarista do Jornal Nacional, eu no meu primeiro ano de Direito na USP, primeiro ano de Direito, eu acabei fazendo FIA porque era mais pé de casa do que a Casper Libero, só para deixar claro. Mas enfim, depois fui dar aula de jornalismo na FIA. Eu peguei e falei, pai, não quero que você vá para a Globo, fora a Rede Globo, o povo não é bobo. Eu falei, deixa eu te contar uma história. Primeiro, eu vou sair de 10% de audiência no Jornal Bandeirantes, onde eu falo às vezes quase 20 minutos, o que eu quero, o que eu posso falar, para falar talvez 1 minuto de economia no Jornal Nacional da Globo. Só que esse 1 minuto que eu vou falar em relação aos 20 que eu falo do Jornal da Band, 1 minuto no Jornal Nacional é para 80% das pessoas. Num processo já de redemocratização, já havia começado a nova República de agosto de 85. Outra coisa, vou fazer Globo Repórter, vou fazer o Jornal da Noite, que era o Jornal da Globo, né? Além do Jornal Nacional. E também, vendido, vou ganhar 5 vezes mais. E vou trabalhar 3 vezes menos. Vai, pai. E foi. Então, quando eu falo eventualmente mal ou critico a Globo, eu tenho que deixar muito claro mais uma vez. Meu pai foi para a Globo em 10 de agosto de 1985. Desde então, 10 de agosto de 1985, vão completar 40 anos, parte do leitinho da família Zione Betting, que é o meu sobrenome, tem a ver com a Globo. Por quê? Porque meu pai foi com a minha mãe, meu pai ficou até novembro de 2003 no Grupo Globo. Ficou de agosto de 85 a novembro de 2003 no Globo. Eu trabalhei no Sport TV de janeiro de 95 a fevereiro de 97. E só saí de lá, do Sport TV, era o principal comentarista do canal, porque recebi uma proposta muito mais legal da Band e resolvi apostar na TV aberta, não na TV fechada, em fevereiro de 97. E não me arrependo. Adoro Sport TV, acho que tenho portas abertas. Quase voltei para lá em 2016, mas não é outra história que não convém aqui. E desde abril de 93, primeiro na TV Tribuna, afiliada da Globo de Santos, desde 94 na Globo e desde 96 reportando, editando e apresentando o jornal, o Globo Rural, e agora, há 29 anos, vai completar agora, a mais longeva apresentadora da história da TV Globo, em rede nacional, que o Globo Rural é um programa premiadíssimo em rede nacional, Ellen Martins, que é mãe dos meus filhos, eu me separei dela para casar com a amor da minha vida, que é a Silvana, há 12 anos, a Ellen Martins trabalha na Globo. Ou seja, meu pai, minha mãe, eu por 2 anos, e a mãe dos meus filhos trabalha há 33 anos na Globo. Vai fazer, 32 anos na Globo. Então, quando eu falo da Globo, eu falo de uma maneira crítica, mas ao mesmo tempo respeitosa, porque o dinheiro da minha família tem a ver com a Globo. Só para deixar claro. E fora a Rede TV, que eu não pude acertar na época,
e a Globo que nunca me chamou, as únicas emissoras que eu não trabalhei. E a ESPN que eu já tive que dar 2 nãos. Quando eu quis dar sim, já não tinha dinheiro para dar o sim anterior, enfim. Nunca acabei trabalhando na ESPN. Todas as outras trabalhei, a Paramount não trabalhei, PSN eu trabalhei também, todas as outras eu trabalhei de esportes e todas as outras abertas também. Gazeta, Cultura, Band, Record, SBT que eu estou há 4 anos muito felizes, enfim. Então, eu posso dizer que eu rodei bastante, mas eu posso dizer que eu diria até, Rodolfo, mais o meu lado pessoal é assim do que o lado profissional. Porque o que eu estou falando agora, e já falei várias vezes, poderia e já me causou problemas. Eu já tive problemas de ser chamado a atenção para algumas coisas. Eu fico pensando, você fala, puta... Eu fico lembrando de alguns casos, por exemplo, aquele negócio da França lá, o cara comemorando que a França foi desclassificada, chamando os franceses de esquerdistas, sendo que eles estavam lutando por uma questão racial. Eu falo assim... do pilhado, né? Essa eu falei, cara, pilhado... Desculpa, velho. Não, então, mas o pilhado... Uma coisa, então... É burrice ou é maldade? Não, eu falei, pilhado, velho... Ele parece que é mal intencionado. Não, eu às vezes falo, pilhado... E eu rio, às vezes eu falo no ar, no bate-pronto, no canelada, que a gente fala na Jovem Pan. Pilhado, às vezes eu falo isso que eu falei agora, eu falo lá na Jovem Pan. Eu falo, pilhado, você sabe que eu discordo de 99% do que você fala de futebol e 108% do que você fala de TV, sobretudo quando você faz assim. E é uma coisa que eu já falei para ele algumas vezes fora do ar, e já falei no ar e quero reiterar. Sobretudo quando, na briga que ele teve com a Globo, onde ele trabalhou 14 anos... Ele transformou isso num negócio. Então, velho, mas ao mesmo tempo, de novo, quando você fala que algum profissional que pode ter ido mal, esteja mal, tal, mas quando você fala que um programa acabou, você fica rindo, cara, não é legal, porque o programa pode ter acabado ou acabou para esse apresentador, alguém que você não gosta, para a chefia e tal, mas várias outras pessoas dependem desse emprego, podem ter perdido o emprego, uma condição profissional melhor. Então, tem, de novo, é pensar em empatia, eu acho que ele é pé. E é interessante, quando você fala com o pilhado, nisso aí ele fala, é verdade, cara. Mas depois, o craque Neto é assim, maravilhoso. O craque Neto é de um coração gigante. Mas às vezes ele fala, não vou citar a história em detalhes, mas teve uma vez que eu falei, Neto, você tá pegando muito no pé de um cara, eu vou contar uma história aqui, que é o seguinte, ele acabou de ter filho, tá? Eu vou falar, vai aparecer o cara, na hora que ele tá no Campeonato Espanhol, quando ele aparecer, você não fala nada, pega pesado no cara, até porque eu vou falar que ele acabou de ser pai, mandar um beijo pra mãe, pra ele e pra criança. Eu falei e tal, não vou citar quem. Aí ele pegou o microfone, eu já olhei pra ele assim, o narrador também olhou pra ele e falou, você sabe que eu falo muito mal dele aqui, mas agora tem que falar bem, né? Eu tinha dado a informação, então dá os parabéns pra mamãe, claro, sempre, pra ele também, que ele seja um bom pai, mas torcer pra que a criança não jogue bola que nem o pai. Não, mas aí, isso é o Neto. Ele acabou de falar isso, ele desligou e falei merda, né? Falou. A transmissão ficou 1 minuto e meio sem falar. Eu e o Éder Luiz, que era o narrador, tipo assim, falar o quê, né? Mas, de novo, ele se perde. Às vezes o pilhado se perde no personagem e tal, enfim. Mas eu gosto... Ele é um personagem ou ele... Ele é assim muito, ele é personagem, mas é um cara que se consegue conversar. Por exemplo, essas postagens... Você pega as postagens dele e as minhas, né? E olha que eu acho bem mais maneiro, ou maneirista... Porra, é uma putaria, assim, não é possível que esses caras convivam. E a gente ri, a gente conversa, troca ideia, pô, eu discordo.